Olá, piratas de cripto! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos hoje na quarta-feira, depois da reunião do presidente do Fed, o novo presidente do Fed. Hoje nós tivemos a reunião do novo presidente do Fed. Jerome Powell se foi embora e o novo presidente Kevin entrou hoje. E o que ele falou sobre a política monetária, sobre os cortes de juros, sobre o aumento da inflação. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar qual que é a análise do curto e do médio prazo para o Bitcoin e para as altcoins. Hoje, o que nós temos de ponto de liquidação, qual que é a probabilidade para essa semana e para a semana que vem, para os próximos meses. O mercado americano que está bombando, SpaceX que hoje corrigiu um pouco, mas está com uma subida muito forte desde o lançamento dela, e a euforia da IA. Então, antes de eu começar, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de curtir, deixar o seu like e deixa aqui nos comentários se está aproveitando para comprar Bitcoin, para encher o pote de altcoins agora, se ainda você está aguardando uma queda maior, tá? E se você quer entender um pouco mais sobre o mercado de cripto, não esquece de se tornar membro do canal, tá? Então vamos à análise aqui do gráfico do Bitcoin no curto prazo, pessoal. No curto prazo, no gráfico aqui de um dia, tá, pessoal? Nós estamos com uma estrutura de alta, estamos corrigindo até na região aqui dos 63 mil para tentar fazer um pullback para continuar subindo. Então, no curto prazo, o que nós não podemos perder é a região na qual o preço está andando agora, tá? 64 a 63,5 é a região do suporte onde o preço tem que segurar, tá? Então, nessa região aqui, muito importante que no curto prazo ele segure para formar um fundo ascendente e um pullback para continuar subindo, tá? Se perder esse fundo aqui, ó, aí nós vamos olhar para o próximo ponto que é os 60 mil dólares, onde que seria a próxima e última parada dele, tá? Se ele chegar nessa região aqui dos 60 mil dólares, ele tende a parar aqui e tentar fazer esse movimento aqui para ir subir e fazer um ombro, cabeça e ombro. Ombro, cabeça e ombro, que é um movimento de queda, tá? Se ele fizer esse movimento aqui até os 60 mil e depois voltar aqui até os 63,5, 64, pode fazer o ombro do lado direito e daí iniciar esse período de correção. Se, pessoal, ó, isso são probabilidades, tá? Se o preço vier aqui até os 60 mil e perder essa região aqui, ó, dentro dos próximos dias, aí sim, prepara, a gente dá um zoom aqui no gráfico semanal, tá? E vamos buscar uma região menor do que essa dos 59.300, que foi o fundo que ele chegou. Provavelmente vamos ir aqui até na região dos 54 mil dólares, tá? Que é essa região aqui atrás, onde é que temos muita, mas muita liquidez, tá? Então, se ele, no curto prazo, tá, pessoal? Gráfico de um dia aqui, ele nos próximos dias, ele vir perder os 60 mil, aí sim vocês segurem que provavelmente ele vai vir buscar os 58, 56, 54 mil dólares no gráfico semanal, tá? Então ele viria nesses patamares mais baixos. Mas por enquanto, o que nós temos aqui? Estamos segurando no gráfico semanal os 60 mil. Muito bem seguro. Ó. Tivemos uma semana de queda e uma semana de alta. E essa semana, obviamente, só vai fechar no domingo, então não sabemos como que ela vai fechar até no fechamento, mas nós podemos fechar ela tanto no positivo quanto no negativo, mas pode ficar dentro desse movimento lateral aqui, que também é uma zona de acumulação, tá? Lembrem que quando ele tem um rompimento como teve aqui, ó, se é para ele continuar a queda, ele já continua na próxima semana, tá, pessoal? Quando que ele tem o rompimento, ó, da mesma forma que ele teve o rompimento aqui, na outra semana é queda e depois é lateralização. Como nós não tivemos essa mesma estrutura, ó, nós quebramos aqui, ó, mas fechamos acima. Na outra semana nós não tivemos queda e nessa semana não sabemos ainda porque não finalizou a semana, mas nós podemos também ter uma semana lateral onde o preço lateralize, não rompa para baixo, também não rompa para cima, mas ele fique acumulando nessa região, tá? Então essa é uma análise aí no gráfico semanal de mais médio prazo, tá? Curto prazo mesmo ficaria no gráfico diário para vocês observarem a estrutura que está sendo montada. Temos um fundo aqui, temos um topo aqui, temos um topo aqui, temos um fundo aqui, ó. Estrutura de alta por enquanto. Se formar um fundo aqui na região de 63, 62, pode ser um fundo ascendente por uma continuação de alta, tá? Até onde que é o fundo ascendente? Vamos puxar a FIBA aqui para mostrar para vocês. Nós puxando aqui a FIBA do início do movimento ao topo do movimento, nós observamos que está na zona de pullback. Poderia vir até os 63.300, ainda seria um pullback mais fraco, mas ainda seria. Pode vir até a região de 62.200, já seria quase perdendo o movimento de alta, mas ainda segurando que seria o ponto 618 da FIBO, tá? E o último do último ponto para ele segurar seria os 60 mil, tá? 60 mil, 60.900 aqui seria o último ponto para ele segurar. Se ele não conseguir segurar nessa região aqui, ó, valte para baixo, tá, pessoal? Então, ele ainda tem muito para andar
para ele realmente perder os 60 mil agora e vir abaixo aqui, buscar os 54, 56, 58 mil nas próximas semanas. Provavelmente, se esse movimento aqui de queda continuasse, semana que vem ele viria abaixo de 60 mil. Dificilmente, como hoje nós estamos já na quarta-feira, dificilmente na quinta já viria uma vela grande, na sexta já romperia e no final de semana teríamos queda. Provavelmente ele vem mais lentamente para baixo, tá? Não que isso seja impossível, mas a probabilidade maior é dele tentar segurar nessa região, porque nós estamos com uma estrutura de alta no gráfico de um dia. Estrutura de alta, isso daqui é uma estrutura de alta, do mesmo jeito que isso daqui é uma estrutura de baixa. Ó. Estrutura de baixa, tá? E aqui era estrutura de alta, ó. Olha quanto que foi a estrutura de alta. Ela subiu um monte, pessoal, tá vendo? Então agora nós estamos também numa estrutura de alta. Ela pode subir um monte antes dela inicialmente reverter, tá? Lembrando que uma resistência aqui vai ficar na casa mais ou menos dos 69 mil, tá? 68, 69 mil, que essa média vai descendo um pouquinho e o preço vai subindo, vai encontrar ela, vai ser uma resistência da mesma forma que foi aqui atrás, ó. Primeira vez que chegou não conseguiu romper e caiu. A segunda vez ela conseguiu romper e usou a média como suporte, tá? Então vocês observem que aqui atrás era uma resistência, quando foi rompida, virou um suporte. E daí foi buscar outra média que não conseguiu romper e agora voltou aqui para essa região. Pode agora vir para essa média romper, usar como suporte e aí sim, na segunda tentativa, ela conseguir romper essa região aqui, rompendo aqui a média móvel dos 200 períodos, e aí sim, voltando para o movimento de alta, tá, pessoal? Rompendo essa média móvel aqui de 200 períodos e também os 82 mil aqui, que vai dar praticamente na mesma região, porque vocês têm que lembrar que essa média, conforme o preço vai subindo, ela vai subindo também. Então a média vai mais ou menos estar por aqui, quando tiver um possível rompimento. Se romper essa média junto com os 60, os 82 mil aqui, aí sim se prepare que nós voltamos para o movimento de alta, tá, pessoal? Voltamos para o bull das cripto, onde que o movimento vai estar acima da faixa de bull ou de bear, tá? Da faixa de alta, da faixa de baixo. Por enquanto ele está abaixo. Lembrem-se, muito importante isso daqui, ó. Ele costuma a primeira vez fazer um falso rompimento e falhar, e na segunda vez ele rompe, tá? Então aqui nós tivemos a primeira vez que ele tocou na média, ele falhou. Então a segunda vez que ele vier nessa média aqui, existe uma alta possibilidade de ele conseguir romper. Aí sim começar a construir uma estrutura acima da média móvel, tá? Média móvel serve para você saber se o preço está em tendência de alta ou em tendência de baixa, tá? É um indicador que serve para isso. Obviamente, você também tem os topos e fundos ascendentes, a estrutura gráfica, que também você consegue observar se está em tendência de alta ou de baixa, mas a média móvel serve como um apoio, como um caos, como uma resistência. Toda vez que estamos trabalhando a baixa, desde aqui que nós perdemos, ó, nós continuamos o movimento de baixa, tá? Olha quanto tempo que nós continuamos o movimento de baixa. Desde o dia 30 de outubro aqui, comecinho de novembro, ó, até hoje, nós mantivemos em movimento de baixa, porque nós estamos abaixo da média. Então, o movimento principal abaixo da média é baixa, tá? Da mesma forma que nós aqui atrás estávamos em alta, acima da média, então todo movimento é de alta, entendeu? Todo movimento de alta aqui, que levou praticamente de abril do ano passado até outubro do ano passado. Esse movimento todo aqui foi de alta porque estava acima da média móvel, tá? Rompeu aqui e foi acima da média móvel, manteve em tendência de alta. Da mesma forma que aqui lateralizou em cima da média móvel, tá? Embora ele ficasse abaixo, ficasse acima, ficasse abaixo, ficasse em cima, ele lateralizou em cima da média móvel. Então, quando nós temos uma reversão de tendência, geralmente acontece o rompimento direto, tá, pessoal? Esse movimento de lateralização, acumulação aqui, é para ele voltar para o movimento principal dele, que é de alta, tá vendo? Ó? O movimento principal dele que é de alta. Então, aqui, ó, se nós tivéssemos uma continuação da queda, provavelmente nós teríamos lateralizado um período maior aqui nas médias, porque aí a maior probabilidade seria, como aqui atrás foi, ó, do movimento dar continuidade para onde que as médias estavam apontando, no caso, para baixo, tá? Quando que nós conseguimos o rompimento dessa média aqui, ó, da mesma forma que foi conseguido aqui, ó, ou da mesma forma que foi conseguido aqui nessa região, ou da mesma forma que foi conseguido aqui atrás, no início do movimento de alta lá em 2023, ó, aqui atrás. Então, quando que acontece esse rompimento aqui da média, nós passamos um período em alta, tá bom? Um grande período em alta. É óbvio que não vai subir em linha reta, mas ele vai construindo uma estrutura de alta, rompendo a média aqui, a média vai se invertendo para cima, e ele vai perdendo a média, ganhando a média, até que ele começa a afastar da média da mesma forma que ele veio aqui, da mesma forma que ele veio aqui, se afastando da média, da mesma forma que ele veio aqui. Aqui foi um afastamento mais agressivo, ó. Vocês observam que foi de outubro de 2023
praticamente até julho de 2024, aí um período de 8, 9 meses de alta forte, onde que o preço se afastou muito da média, ó, se afastou bastante da média móvel de 200 período, tô falando, pessoal, tá vendo a média móvel de 200 período? Tá aqui, ó, tá aqui a média móvel, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Ele passou todo esse período aqui, ó, todo esse período aqui, ó, longe da média. E aqui ele começou a se aproximar da média. Então, quando que ele tem um rompimento confirmado aqui, ó, ele passa um período bem grande longe da média, só subindo, tá? Então, nós estamos perto de uma inversão de tendência, mas nós precisamos ter algumas confirmações que ainda não chegaram. Se nós perdermos os 60 mil, como falei para vocês, nós vamos voltar para baixo dos 60, 59, 58, 56, 54. Primeiro ponto de parada seria o 56, tá? Segundo ponto de parada seria o 54, se nós perdermos os 60 mil e confirmarmos aqui, tá? Então, se observarmos aqui no gráfico semanal, fica bem fácil de vocês observar, tá? Ó, fica aqui nessa região aqui, ó, dos 54 mil. Primeiro ponto de parada importante do Bitcoin se ele perder o gráfico semanal dos 60 mil dólares. Dito isso, vamos aqui fazer uma análise rapidinho da liquidação. Mapa de liquidez, tá? Para nós vermos para onde que o dinheiro está indo buscar liquidez. Espero que você não esteja no meio dessa liquidez aqui, do pessoal que está trabalhando alavancado. Então, no curto, mas no curtíssimo, um dia, tá? Temos um pouquinho mais para cima do que para baixo, tá? Até a base aí dos 66,5 aí nós temos 1 bilhão para ser liquidado, tá? No gráfico de 7 dias, nós temos um pouco mais para baixo do que para cima, que até na região aqui dos 62,5 nós temos aí 2,7 bilhões e até na região aqui dos 61 nós temos 3,5 bilhões. Então ele poderia vir nessa região aqui buscar no curtíssimo prazo, 7 dias curtíssimo prazo, tá? Gráfico de 30 dias também é curto prazo, tá? Mas já fica um pouco mais claro aqui para nós, liquidação aí dos 4 bilhões está na casa dos 60 e uma liquidação de 4 bilhões também está na casa dos 70, tá? Hoje ele está mais perto dos 70 do que dos 60? Não, ele está praticamente no meio, tá? Então, pessoal, hoje ele está praticamente no meio dos 60 para os 70 e nós temos praticamente a mesma liquidação para cima e para baixo no gráfico de 30 dias, que é um gráfico de curto período de tempo também. Agora vamos esticar um pouquinho mais para o gráfico de 90 dias, que é um gráfico de médio período, tá? Médio período. Nós temos muito mais liquidez para cima, né? Tá na casa aí dos 74 mil, só 74 mil, tá? Nós já temos 7 bilhões de liquidação, tá? Então, até 74 mil, que seria mais 10 mil acima do valor que ele está hoje, captaria uns 8 bilhões de dólares em liquidação, enquanto que para baixo, os seus 4 bilhões de ter na região dos 59. O dobro para cima, tá? No gráfico de 180 dias, que também é médio prazo, tá? Nós temos muita liquidação para cima, tá? Até na região dos 74, 76, aqui nós temos 10 bi para ser liquidado, enquanto para baixo nós continuamos com menos dinheiro para ser liquidado. E o maior ponto de liquidação fica aqui na região dos 65,300, 65,300, logo aqui, ó o tamanho dessa barra aqui, tá vendo? Aqui nos 64,700. O pessoal tá shortando bem agora. Devem ter começado a shortar agora, depois da reunião do Kevin aí, da taxa de juros, do Fed, do Banco Central Americano. Pessoas já achando que não vai ter mais corte, mercado precificando alguma coisa que na verdade nem ele não sabe, e daqui a pouco, quando menos esperar, a inflação vai cair, tá? Porque a inflação agora, com a diminuição do petróleo e cessar-fogo, vai começar a cair. Nas próximas reuniões já pode ter apontamento de corte futuro, porque com a inflação reduzindo, o corte irá vir. Mas a inflação tem que reduzir, para a inflação reduzir, obviamente, o preço do petróleo tem que começar a normalizar, mas ele já está caindo, tá? E já está caindo, significa que nós estamos mais perto hoje do que nós tivemos antes. Dito isso, regiãozinha aqui dos 65,5, 66, bastante dinheiro para ser liquidado, tá? Então não seria nada demais se daqui a pouco dar uma violinada para cima. E no gráfico um pouco mais longo, mas também não é tão longo a ser somente um ano, tá, pessoal? Um ano não chega a ser longo prazo, mas vamos colocar aqui médio e longo prazo, tá? Estamos aí com 19 bilhões até a região dos 85, tá? 19 bilhões de dólares para ser liquidado e para baixo quase nada. Então, o caralhado de liquidações está para cima, óbvio, né? Não para baixo, né? Então, no médio prazo, médio e longo prazo aqui de um ano, a maior probabilidade é o preço buscar para cima do que para baixo, tá, pessoal? Então, esse é o mapa de liquidez para vocês. Análise aí também do Bitcoin no curto e médio prazo. E para finalizar, vamos fazer uma análisezinha bem rápida aí do Total 3, que são todas as altcoins, mesmo o BTC e o Ethereum, ó, para lembrar vocês de alguns pontos interessantes, ó. Ponto interessante de compra, nós estamos aqui, ó, que nem nós estivemos em 2022, tá, pessoal?
2022 aqui, ó, período de compra. É óbvio que esse período aqui foi mais longo, tá? Foi 2022 a 2023 aí. Outubro, de julho a outubro, 1 ano e meio quase, tá? 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, aí praticamente uns 15 meses de acumulação das altcoins, enquanto que por enquanto nós estamos de janeiro a julho, 6 meses. Então, assim, pode ser que até o final do ano ainda continue andando nessa região aqui de acumulação, da mesma forma que andou aqui, para depois ele acumular bastante, ele ter um forte rompimento, que nem ele teve aqui, que levou um período de altcoin, uma altcoin CIS aqui de 2023 para 2024, e aqui é de 2024 aqui para finalizar o ano, 2024 para 2025, tá? Nós tivemos bem no finalzinho do ano também uma subida do ano passado, tá, pessoal? Bem no finalzinho do ano não, entre o meio e final do ano passado também nós tivemos uma subida, mas onde é que multiplicou bem foi nesse movimento aqui, nesse primeiro movimento aqui, ó, onde que o total, 3 que são todos os altcoins, menos o BTC Ethereum, subiu 250%, enquanto que algumas altcoins tipo Solana, Render, Ondo, subiram 10, 12, 15x, tá? Então 250, 300% de valorização para o total 3, o que vale às vezes a 10, 20x de valorização em algumas altcoins mais pontuais que tem projeto bom e uma equipe boa e devem se valorizar ao médio e longo prazo, tá? Então, total 3 aí está numa ótima região de compra para quem compra altcoins. Esse é um ótimo momento. Não tão bom que nem semana passada, que o preço do Bitcoin estava em 60 mil. Não tão bom que nem semana retrasada, que era o começo do mês, que o preço do Bitcoin estava em 59.200, mas bom também, tá, pessoal? Então, dito isso, fazer uma análise final aqui da Bolsa Americana, para nós finalizarmos. Bolsa Americana, né, nas máximas históricas, sempre está lá, né? Faz meses que está nas máximas históricas. Chega a ser chato daqui, não para de subir, podia cair, porque quando a Bolsa Americana começar a corrigir, começar a cair com força, aí nós podemos ver uma rotação de capital. Lembra que eu falei para vocês, nós tivemos alta histórica no ouro, ano passado subiu o ano todo, deu alta praticamente no finalzinho do ano com o começo desse ano. Dinheiro rotacionou para a Bolsa Americana, que está agora em novas máximas históricas, né? Começou a subida para novas máximas históricas, para passar meses às vezes subindo. E aí sim, finalmente, quando ela encontrar o topo, começar a lateralizar e corrigir, aí esse dinheiro vai rotacionar para o Bitcoin e para as criptomoedas. Bitcoin para as altcoins. Então, enquanto isso, é analisar aqui e aguardar, se posicionar, aproveitar para acumular tanto BTC quanto Ethereum, Solana e algumas altcoins. Lembrando que isso aqui não é dica de investimento, faça sua própria análise, seus próprios investimentos. Se você quer ter a minha ajuda, a minha assistência, você clica no link da bio, vem lá para o nosso grupo grátis ou clica e seja membro do canal, tá? Dito isso, o mercado americano continua em um movimento de alta forte, tá? Tentando fazer o pullback para continuar subindo. Gráfico semanal aqui, nós tivemos a primeira semana significativa negativa, na semana retrasada, tá? Agora essa semana não sabemos como vai fechar porque não acabou a semana. Isso daqui pode ser um pullback para continuar subindo, pode bater no topo bem aqui e continua subindo, ou pode ser um momento de lateralização onde o preço vai começar a se esgotar, tá? A força compradora vai começar a se esgotar, vai lateralizar por um período de tempo, depois vai iniciar uma correção mais severa. Então, nesse mês de julho aí, podemos ter um movimento lateral, tanto o movimento lateral junho e julho, para ele iniciar uma correção, quanto o movimento lateral para ele continuar alta, tá? Lembrem, uma zona de acumulação, ela tem uma probabilidade de rompimento de 50% para cima e 50% para baixo. Então, ó, observem aqui, ó, uma zona de acumulação. Observaram bem? Ó, rompeu para onde? Rompeu para baixo, capturou os stop aqui e depois foi para cima. Então, isso daqui é a típica armadilha do mercado financeiro. Ó. Uma zona de acumulação, depois de uma grande subida, ó, observar para mostrar para vocês como que eles roubam o dinheirinho de vocês. Roubam não, porque vocês vendem, porque vocês são mão de alface, né? Ó, fundo aqui e movimento de alta. Ó. Movimento de alta, semanas e semanas subindo e você não comprou bodega nenhuma, né? Quando chegou aqui nesse momento de lateralização, com certeza você começou a comprar com força. Não sei por que diabo de motivo você começou a comprar com força, mas você que me assiste, é quase certo que você é varejo e me comprou aqui, tá? Comprou aqui, veio a guerra, blaut para baixo, não sei por que você deve ter vendido. Comprou aqui, que já não era um bom ponto de compra, porque estava em um momento de lateralização em topo, né? Aí me vendeu quando teve a primeira queda. Beleza, né? Depois o que o mercado fez? Que você comprou aqui e vendeu aqui, ele começou a subir, né? Porque você já saiu do mercado. É esse o objetivo do mercado. Ele lateraliza, faz você comprar em alta, quando cai você vende, aí ele forma fundo e vai subir, tá? Bem assim que acontece, tá? Aí formou o fundo aqui, ó, depois de ter lateralizado aqui acumulado, rompeu para baixo, pegou outros stop, todo mundo e o seu dinheirinho também, e aí começou a subir. E foi com força, tá, pessoal? Não foi pouca coisa, ó. Aqui eu subi até o topo do movimento 58%, tá?
E aqui até o topo do movimento subiu 34%, tá? Aqui subiu mais? Sim. Do que aqui? Sim, mas aqui nós não sabemos se acabou a subida, tá? Pode ser somente um pullback para continuar subindo, mas 34% de subida. Agora o preço pode fazer o quê? Pode fazer o mesmo movimento que fez aqui, ó. Pode começar a lateralizar e daí você vai ficar com vontade de comprar. Sim, que você comprou aqui nessa região, vendeu aqui nessa região e agora que está começando a acumular no topo de novo, você vai ficar com vontade de comer, de comprar. Não sei por quê, mas é bem provável que você vai fazer isso, tá? Bem provável que você vai fazer isso. Não sei por quê, tá? Isso não só na Bolsa de Valor, tá? Em todos os ativos. É também conhecido como mão da alface, tá? Vai comprar nessa região? Não indico vocês comprar jamais nessa região, tá? Se eu fosse indicar para vocês comprar, é nessa região aqui, óbvio, né? Só que o preço voltou a subir, ele poderia ter continuado a cair, né? Então você comprou nessa região, você assumiu um risco, porque você está comprando o pullback, né? Ele bateu aqui, fez a acumulação, chegou nessa região, fez pullback e voltou a subir. Poderia não ter feito pullback, poderia ter caído. Maravilha, subiu, né? Então, agora que subiu, ele pode estar fazendo uma outra zona de acumulação e distribuição, aí 50% de chance para cima e 50% de chance para baixo, né? Porque assim funciona o mercado, pessoal. Probabilidade. Aí você vai comprar nessa região, por quê? Se você não comprou antes, não sei por quê, não compre nessa região. Não compre nessa região. Se romper para baixo, aí você pensa em se posicionar. Por quê? Porque daí ele vai estar mais barato, pelo menos. Tá? Pode comprar aqui, o preço pode lateralizar e cair e buscar outra média aqui embaixo? Sim. Ele vai dar mais um ponto de compra aqui embaixo. Mas ele pode lateralizar da mesma forma que ele lateralizou aqui, buscar a média aqui, depois voltar a subir, como ele fez aqui, como ele fez aqui, como ele fez aqui. Se eu voltar mais para trás, como ele fez aqui, tá? Então ele costuma sempre fazer isso, tá? O preço sempre faz a mesma coisa. Tá? Só não compre topo, não compre topo, tá? Se você quer comprar, compre o fundo da primeira média. E depois a melhor compra é no fundo da segunda média. Fundo da segunda média, melhor compra de todos, ó. Fundo da segunda média, 58% de valorização aqui, tá? E se você tivesse segurado até aqui, ó, 100% de valorização. Fundo da média aqui, ó, da média móvel de 200 período, tá? A média vermelha, ó. Aqui nem sei quantos por cento deu de valorização, vamos ver. 107% de valorização, tá? E aqui, do fundo dessa média aqui, para o topo do movimento, 97, 96% de valorização. Então, toda vez, tá? Que ele vem perto da média ou vem na média móvel de 200 período, a vermelha, você tem a oportunidade de fazer 100%, uma multiplicação bacana, tá? Se a gente for puxar aqui, ó, da média vermelha aqui para cima aqui, ó, 146%. A gente voltar mais para trás aqui, que ele tocou na média vermelha até esse movimento aqui, ó, 66%. Se a gente voltar mais para trás ainda, né, porque vocês gostam de olhar, mas não gostam de comprar, né? Não sei por que vocês olham tanto, vocês não compram as coisas, tá? Chegou perto da média vermelha aqui, ó, mais 96% de valorização. Agora, quando ele chega na média azul, ele dá menos de valorização, tá, pessoal? Olha, toda vez que ele chega na média azul, ó, bateu na média azul aqui e subiu 37%, tá? Bateu na média azul aqui, ó. Bateu na média azul aqui, ó, e subiu 33%, mas continuou subindo, subiu 56%. Então, toda vez que ele toca na média azul, é um ponto bom de compra pro médio prazo, mas longo prazo é na média vermelha, tá? É uma coisa simples, simples. Não tem como vocês não conseguir comprar barato e vender caro se você seguir essa métrica. Só que aí você tem que ter paciência, mas você tem que ter muita paciência, meu querido. Esse é o X da questão, ó. Bateu aqui na média o ano passado, tá? E agora esse ano que tá lá em cima, que subiu mais de 100%. Então você teria que ficar posicionado mais de um ano. Você tem paciência para comprar, sentar a bunda e ficar posicionado mais de um ano num ativo para ganhar 100%? Bah, eu não sei se você tem essa vontade. Se você não tem essa vontade ou não tem essa paciência, aí é melhor mesmo você ganhar 12, 15% no CDB, né? Muito melhor ganhar 12% em um ano, 15%, 20% em um ano, do que você ganhar 100%, né? E ter paciência, porque aqui você tem que ter paciência, você vai ver teu dinheiro desvalorizar, valorizar, até o momento todo que você vai finalizar, vai fazer parciais. Então aqui, pô, é chato, porque tem que ter paciência, demora. Melhor você ficar no CDB, lá o CDBzinho paga 1% ao mês, 1,1%, você vê teu dinheiro subindo, só você nunca vai ver ele desvalorizando. Então, se você não tem essa paciência, não tem esse perfil, nem fique em renda variável, fique lá no CDB, que você ganha até os 12%, 15%, 20%, né? Só não coloca num banco master ou num outro ativo ruim, que senão você pode perder tudo, né? Mas se você vier aqui no investimento, tá? Renda variável,
periga você buscar aí 100, 50, 100% no ano de valorização, se você tiver paciência, tá? Ou às vezes em um ano ruim que nesse de cripto, vai demorar 2 anos para você ter uma rentabilidade boa, só que daqui 2 anos, contando 2026 com 2027, você vai ter uma rentabilidade talvez de 300, 500%. Então vai compensar todo esse período chato e transtorno que você tem nesses momentos. Então aproveita a oportunidade, Bitcoin tá barato, Ether tá barato, Solana tá barata, Sui tá barata, nossa, tem um monte de moeda barata, aproveita, analise os projetos, compre agora, se posiciona agora, que ano que vem, 2027, vai ser que nem esse ano de 2026 para as ações. Vai estar tudo bombando e as pessoas vão estar correndo comprar, só que não as ações, as criptomoedas, e você vai estar vendendo se você compra barato. Agora, se você não comprou barato, espero que você não seja o culpador de topo, quando que vem, quando o mercado estiver bombando, vai voltar para cá comprar, sabendo que perdeu essa oportunidade que está acontecendo aqui, ó, na frente dos seus olhos, tá? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de me seguir. Se você tem qualquer tipo de dificuldade, não esquece de clicar no link da minha bio lá para o nosso grupo, lá, nossa comunidade gratuita. E se você quiser aprender um pouco mais, seja membro do canal e até a próxima. Fui!